tarde oficialmente. Boa tarde oficialmente a todos. É, Queria ver a carinha das pessoas, na verdade, né? Mas eu entendo que a gente fica um pouquinho, todo mundo trabalhando, fazendo outras coisas, mas enfim, é, vou me apresentar. Eu sou a Silvia, eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, acabei aí me fazendo a formação de Gestalt no Instituto de Gestalt, e aí fui trilhando diferentes caminhos, na verdade, ao longo do meu percurso, né? Então, eu acabei fazendo neuroeducação, estudei neuropsicologia, e aí, há 2 anos, surgiu para mim a psicologia do esporte. E eu resolvi trazer a psicologia do esporte quando a Ana me perguntou: você tem algum tema para falar? Eu falei: vamos lá, vamos falar de alguma coisa diferente do que eu estou acostumada a falar, né? Porque ou eu estou falando de educação, ou eu estou falando de avaliação, mas a psicologia do esporte, ela culminou com uma situação muito pessoal, né, minha. Em 2020, eu descobri um câncer de mama, né, bem no meio da pandemia, bem naquele período bem crítico da pandemia, e foi um momento assim de grande susto, não só por conta da pandemia, mas porque eu não sabia o que que ia acontecer. Que quando a gente descobre o diagnóstico do câncer, parece que tudo chega como uma avalanche, né? Vem muitos medos, vem muitos anseios, vem muitas preocupações, né? Eu só tinha 40 anos, com 2 filhos aí entrando na adolescência, enfim. Esse foi um ponto de virada para mim, na verdade, né? Passei por cirurgia, faço tratamento até hoje, faço acompanhamento, mas em meio a tudo isso, uma coisa me ajudou muito, que foi a questão do exercício físico, né? Eu fui aquela assim, boa parte da minha vida eu fui sedentária, nunca fiz nada, era daquela adolescente que fugia da educação física e depois, por conta das questões da vida, não fazia nada. E eu fui começar a fazer atividade física quando eu já estava lá pelos meus 30 anos, que eu comecei a praticar muito assim, aquela se inscreve, vai numa aula, vai noutra, mas não conseguia ficar, me fixar num exercício. E aí, pouquinho antes da pandemia, eu decidi que eu queria alguma coisa para mim. E aí culminou com câncer, né? E por isso que eu veio esse desenrolar depois para mim, né? Porque eu comecei fazendo exercício físico como uma maneira de lidar com a minha ansiedade. Eu fui percebendo que o exercício físico ele virou para mim uma válvula de escape para lidar com tudo que estava acontecendo comigo naquele momento. Então, no momento que eu estava correndo, eu não estava pensando na doença, né? Eu estava pensando no movimento, no que eu precisava fazer naquele momento para executar um movimento. E foi daí, depois de todo esse processo, que eu resolvi em 2021 fazer um curso de psicologia do esporte lá na Federal de São Carlos, né? E foi uma experiência incrível para mim, porque eu já entrei com a ideia de que eu não estava preocupada em trabalhar com o esporte, né, com esportistas de alta performance, não é nada disso. Meu objetivo era trazer o exercício físico para as pessoas, no geral, né, para trabalhar, para mostrar que, olha, é um dos pilares no nosso desenvolvimento, né, hoje em dia eu digo assim, no manejo do estresse, porque a gente não se livra do estresse. A gente aprende a manejar o nosso estresse, né? Então, exercício físico aliado a uma boa alimentação, um bom sono, né? Pelo menos a gente tenta, cuidando da gente espiritualmente e mentalmente, a gente consegue lidar melhor com as situações de estresse, né? Então, o exercício físico veio para mim dessa forma, né? Entrou como uma forma de intervenção, né? E aí eu vou contando para vocês depois como é que isso foi desenrolando. E por que que eu coloquei lá, né? Correr é voar baixo. Porque para mim é uma experiência gestáltica corrida.
né? É uma experiência de contato, é uma experiência de muita awareness o tempo inteiro, né? Então, tudo que a gente vê, que a gente pensa e que a gente sente, a corrida traz nesse momento. E por isso que eu trouxe ela como correr é voar baixo. A gente acaba voando sem precisar ter asas, né? E a Gestalt, ela traz isso muito perto, assim, dessa relação do contato, do ambiente, né? Do quanto a gente está inserido num campo maior. Nós somos organismos nesse campo, né? Então, eu vou tentar aqui ir trabalhando, fazendo essas relações, e eu quero deixar muito aberto para vocês irem perguntando, né? Vocês irem questionando. Eu sei que a psicologia do esporte ainda ela está muito lá no campo, por exemplo, de quem está na TCC, né? Os terapeutas cognitivos comportamentais, uma parcela muito pequenininha ainda do pessoal da fenomenologia. Tem um grupinho que trabalha na Gestalt com a psicologia do esporte, mas também um grupo bem pequeno, inclusive a Marta Magalhães trabalha, e a Adriana, mas ainda muito pouquinho perto do que a gente tem de possibilidades aqui de atuação, tá? Então, eu tenho como compartilhar aqui, Ana, uma apresentação? Tem sim, pode compartilhar. Obrigada. Então, tá todo mundo vendo aí? Ótimo. Um amigo. Deixa eu compartilhar, pronto. Então, tá aqui. Correr é voar abaixo, nessa intersecção entre a psicologia do esporte e a Gestalt. E por que que eu pus aqui na perspectiva de uma maratonista? Porque um dos meus desafios no ano passado, nesse processo, é que eu queria fazer uma maratona. Eu não sei se alguém tem noção de corrida, se corre, como é, mas normalmente, né, a gente tem as provas, né, de 5, 10, 15, até a meia maratona, que são os 21 quilômetros. A maratona são 42.193 metros, 42.193 metros de corrida, né? É a distância que a gente fala que é a distância nobre da corrida de rua. E o ano passado eu resolvi me desafiar nela e foi uma experiência única para mim. Foi bem diferente de tudo que eu já tinha vivido, né? Me preparar, chegar lá. E eu, ao longo do que eu for apresentando aqui, eu vou contando para vocês, é, porque isso também me trouxe muitas reflexões nesse campo de trabalho. Mas vamos começar aqui com, particularmente, um autor que eu amo de paixão, que é o Joseph Zinker. Já tive a oportunidade de encontrar com o Zinker por 2 vezes, e vou falar que as 2 vezes que eu encontrei com ele, eu não conseguia falar nada, eu ficava as 2 vezes muda, nunca consegui conversar com o Zinker, gente. Ele é uma simpatia, um doce de pessoa, mas eu não sei porque eu fico tão assim, olhando ele falar, que eu não consigo falar qualquer coisa perto dele, né? Eu acho que da última vez, o máximo eu consegui falar um thank you para ele só, mais nada. Mas eu adoro o trabalho dele e uma das coisas que ele traz, apesar dele trabalhar mais voltado para artes, né, porque ele traz muito isso da experiência dele, acho que por isso que eu me identifico com ele nesse sentido, porque o Zinker ele parte muito da experiência dele, das vivências dele para a teoria, né? Então ele faz muito essa correlação do que se vive, do que se sente, de como se vive a experiência e como é que a gente traz isso de uma forma estruturada para a ciência, né? Que é o mais difícil quando a gente está falando de uma experiência pessoal, é a gente não fugir da questão da ciência, né? A gente está baseado em evidências, né? Entender que aquilo faz bem, mas faz bem por algum motivo, não é um motivo aleatório. E o Zinker traz muito disso. Então, eu gosto muito dos trabalhos dele. E uma das coisas que ele traz, né, é que toda atividade criativa começa com um movimento. Então, antes da gente pensar em qualquer coisa, né, na psicologia do esporte, a gente pensa no movimento. Por que que a gente precisa do movimento, né? Qual que é a necessidade do movimento?
Porque assim, a gente tem atividade física, que é isso que a gente faz diariamente. Você limpa a casa, é uma atividade física. Você sobe e desce a escada, é uma atividade física. Você anda até o ponto de ônibus, é uma atividade física. Aí a gente tem o exercício físico e o esporte. O exercício físico é aquele exercício planejado, é a musculação, é o pilates, é um exercício que tem uma programação, que ele tem um objetivo e ele está estruturado. E tem os esportes. Todo esporte a gente entende como aquele que tem regras definidas, né? E comumente a gente joga ele da mesma maneira, né? Mas tudo envolve movimento, não foge da questão do movimento. A intenção criativa é um anseio do corpo, um desejo de preencher o continente da vida. Esse anseio se expressa em energia, movimento, ritmo. Tudo que nós fazemos envolve um movimento, né? Eu costumo brincar que assim, o dia que a gente chegar nessa homeostase, morreu. O nosso corpo ele precisa de movimento. Ele é o tempo todo requisitado a ser movimentado, né? E quando a gente não movimenta, ele também dói. Às vezes a gente pensa, não vou fazer tal coisa porque eu posso me machucar, vai doer, mas a dor ela existe até quando a gente está parado, essa energia não está fluindo. E aí, para a gente entender um pouquinho aqui, a psicologia do esporte, então, enquanto ciência dentro da psicologia, ela é um estudo científico do comportamento das pessoas que participam em atividades relacionadas ao esporte ou exercício físico, né? E na aplicação do conhecimento obtido. Então, a gente está aqui preocupado em olhar como as pessoas começam um exercício físico, como eles começam o esporte e como se dá essa aderência a esse esporte ou esse exercício físico ao longo do tempo, né? E dentro disso, enquanto psicólogos, porque lógico a gente não vai prescrever treinos, não vai fazer nada nesse sentido, as nossas principais metas é entender quais os fatores psicológicos que podem afetar ou não esse desempenho motor de uma pessoa e entender como a participação na atividade física vai afetar o desenvolvimento psicológico. Então, a gente tanto olha, né? Então, assim, o que que a ansiedade atrapalha um atleta? O que que a ansiedade atrapalha eu, de repente, me sair bem durante um jogo, durante uma apresentação? Mas eu também posso pensar, qual que é a dificuldade na aderência de um esporte? Por que que é difícil a gente começar um exercício físico e se manter nele? Por que que a gente se matricula numa academia, vai a algumas aulas e de repente começa a faltar e larga? Por que que é difícil manter a constância? Né? Quais os fatores psicológicos estão envolvidos aqui que me impedem de fazer esse processo de movimento e de autocuidado? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai pensar do lado do que esse exercício físico ele pode promover para a gente, enquanto desenvolvimento, né? Tanto psicológico quanto motor. Uma das coisas que, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar no trabalho com crianças é entender o desenvolvimento motor delas, desde os primeiros anos de vida, né? Então, como é que se deu esse processo de desenvolvimento motor? Por quê? Criança que não se movimenta, que não se desafia, que não se especializa motoramente, né? Você vai observar as dificuldades dela quando você está alfabetizando, por exemplo. Você começa a observar uma criança que não consegue se planejar, se organizar, por exemplo, no caderno. Tem uma dificuldade motora para escrita. E aí você fala, tá, mas qual que é a relação? A relação é que o desenvolvimento motor é um dos primeiros grandes movimentos que nós fazemos, que o nosso cérebro trabalha no nosso desenvolvimento, né? Então, quando eu começo a andar, eu vou me especializando aos poucos nesse desenvolvimento motor, que é o motor que a gente chama grosso, são os movimentos amplos, até a gente chegar no motor fino, que é a escrita, que é você conseguir colocar uma linha numa agulha, que é você conseguir fazer o seu crochê, o seu tricô, fazer o que você quiser de uma maneira
menorzinha, mais detalhada, com maior firmeza, com equilíbrio, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, assim, dentro da psicologia do esporte, hoje a gente tem uma diversidade de teorias que estão aqui envolvidas, tá? Tem desde psicanálise, o pessoal do cognitivo, o behaviorismo, né? Como eu disse, a fenomenologia, a Gestalt, são referenciais teóricos, né? Aos poucos a gente tem ouvido falar mais de psicólogo do esporte, principalmente por conta de futebol, né? É onde mais a gente acaba escutando hoje, foi aonde despontou, mas os psicólogos do esporte, eles acabam atuando muito mais em outras frentes até do que no futebol. Futebol, vamos dizer que é uma portinha que está sendo aberta, mas ainda com muita dificuldade, porque existem algumas questões culturais, algumas questões ideológicas aí que impedem as pessoas de entender o que que é o trabalho da psicologia, né? Então, tem resistências ainda nesse sentido de que quando a gente é psicólogo do esporte, não necessariamente a gente está terapeutizando ninguém, tá? É bem diferente o trabalho do que a gente vê na clínica, no atendimento individual, quando você está trabalhando, por exemplo, com grupos, né? Mas ainda tem algumas resistências aí nesse sentido. Então, o que que a gente tem aqui como meio e fim de estudo, né? O ser humano que está envolvido nessa prática, seja ela competitiva ou não competitiva. Eu, por exemplo, eu me considero uma atleta, né? Uma atleta amadora, não competitiva. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: Nossa, você correu, você ganhou. Não, ninguém que faz corrida de rua necessariamente corre, faz uma prova porque quer ganhar. A gente não vai ganhar, a gente ganha medalhinha lá no final, bonitinho, que a gente paga por essa medalhinha no final, mas a gente não vai porque a gente quer chegar em primeiro lugar. É um desafio pessoal, né? Então, isso é um não competitivo. Eu não vou lá para competir, eu posso jogar tênis não porque eu quero competir, né? Não é uma coisa competitiva. Mas se eu faço isso com uma constância, se eu faço um treino específico, se eu tenho acompanhamento, eu sou atleta. Então, hoje eu digo, eu sou uma atleta. Eu tenho os meus dias de treino, eu tenho meus treinos montados, eu tenho todo um formato de treinamento para me preparar, por exemplo, para uma prova. Então, eu vou correr meia maratona, 21 quilômetros, eu tenho um treino específico até o dia dessa prova, que eu tenho que seguir. Então, eu sou atleta. E às vezes a gente acha que atleta é só aquele que treina todo santo dia e que vai competir nas Olimpíadas. E aí, gente, alguém tá tudo bem até aqui? Porque eu tô falando, aí tá um silêncio. Tá todo mundo quietinho. Não sei se tem alguém aqui que já quer colocar alguma coisa antes de eu dar uma continuidade e continuando aqui. Tá ótimo. Mas assim, eu quero que vocês, né? Quero que depois a gente vai trocar um pouquinho assim das experiências de vocês, tá? Porque, lógico que eu vou falar um pouquinho de como que eu trago isso, por exemplo, a prática clínica. E isso é importante. Às vezes é muito difícil a gente convencer o nosso paciente a sair do sofá, né? Então, e não adianta a gente pensar só no exercício físico como uma finalidade. É o que eu sempre falo para eles. Eu não estou preocupada com o fim, eu estou preocupada com o processo, né? Então, assim, eu vou fazer exercício físico porque eu quero ficar toda marombada. Não, não existe isso, tá? O exercício físico tem que ser algo que passe a ser prazeroso, e a gente vai falar disso também. Tem o Dr. Léo Ávila, né, que ele tem um Instagram dele, é tudo sobre dor, e eu acompanho muito o que ele coloca lá de conteúdo, porque é tudo muito embasado na ciência, e eu tenho alguns pacientes com questões de dores crônicas, principalmente pós-pandemia, quem teve
Covid de longa duração e ficou em internação. E eu tenho alguns pacientes com neuropatias que foram desenvolvidas pós-Covid. Então, são pessoas que têm dores constantes. E uma das coisas que eu trabalho com eles é a inserção do exercício físico, né? Porque uma das coisas que, por exemplo, o Dr. Léo coloca é o exercício físico, ele é o remédio endógeno. Porque quando eu faço exercício físico, eu libero hormônios, neurotransmissores, e acabo liberando alguns neurotransmissores que, inclusive, têm a mesma função de um medicamento exógeno. Então, ele é primordialmente importante no nosso tratamento para dor, por exemplo, a não ser em alguns tipos de dores específicas que aí a gente vai com parcimônia, mas o exercício físico ajuda nos processos de dor, por exemplo, né? Mas assim, na Gestalt, ainda tem, se vocês forem jogar lá no PubMed, no Google Escolar, onde vocês quiserem para pesquisa, tem pouquíssimas pesquisas que relacionam a questão da psicologia do esporte e a Gestalt terapia. Inclusive, eu até dei uma pesquisada que aparece justamente artigo da Adriana, né, que ela dá Mobilize-se, mas você não vê quase nada. Você vê na área do TCC, né, na cognitivo-comportamental, o pessoal da análise do comportamento, eles acabam desenvolvendo e assim, eles trabalham muito mais com atletas de alta performance, né? Então, o objetivo deles acaba sendo muito trabalhar esse atleta para se preparar, por exemplo, para uma competição, para desenvolver funções executivas e cognitivas, estimulação cognitiva e executiva, para melhorar as habilidades deles, tanto motora quanto cognitiva, porque as coisas estão atreladas quando você está falando em exercício físico de alta performance, né? Quando a gente fala num atleta de alta performance, eu tenho que atrelar o desenvolvimento cognitivo, executivo, ao desenvolvimento motor. Então, não adianta o cara ser muito bom motoramente, mas ele não conseguir ser um cara rápido para planejar e ter tomada de decisão. Então, eu convido vocês, colegas da Gestalt, a começarem a pensar um pouquinho no exercício físico e no esporte aqui também como uma alternativa de trabalho, de intervenção, da importância disso. Bom, e minha câmera já começou a dar chilique, né? Bora lá. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai pensar aqui quando a gente fala em Gestalt e psicologia do esporte? A questão do neurodesenvolvimento motor no mundo, né? A gente em relação ao mundo. O Peirce, ele coloca da questão do organismo, né? Ele fala que nós somos um organismo, né? Então, chamamos organismo qualquer ser vivo que possua órgãos, que tem organização e se autorregule. O organismo não é independente do ambiente. A primeira coisa a ser considerada é que o organismo sempre trabalha com um todo. Eu costumo brincar que assim, eu sou um corpo e vocês conseguem me ver, e o que me define enquanto ser existente, que vocês têm a certeza da minha existência, é o meu corpo que vocês estão vendo, né? Então, quem é a Silvia? É aquela pessoa que está ali naquela forma, ela ocupa aquele espaço, né? Eu sou um organismo que estou dentro de um ambiente. Eu estou fazendo trocas o tempo inteiro e estou me regulando. Eu me regulo pelo frio, eu me regulo pelo calor, eu regulo pela fome, eu regulo pelo cansaço. O tempo inteiro esse meu organismo, ele está em movimento e ele está tentando se ajustar, né? Está tentando se organizar às demandas, às intempéries que estão ocorrendo aqui nesse ambiente. Esse é o primeiro passo da minha existência, que eu sei que eu sou um ser humano, é isso aqui. Esse organismo existe, ele está aqui e vocês têm certeza do que vocês estão vendo. Dentro desse organismo, a gente vai ver a questão da nossa fronteira de contato, que eu brinco que é o nosso espaço psicológico, né? É aquilo que a gente não enxerga, que a gente não vê, que a gente não foca. Eu estou vendo a Ana Paula, eu estou vendo ali a Semi,
eu posso chegar perto delas, mas eu não posso atravessá-las, né? Eu tenho o limite do corpo delas. Mas mesmo sabendo que existe um limite do corpo, que eu não posso atravessá-las, tem um outro limite que eu não estou vendo. É o quanto que a Ana Paula permite que eu me aproxime dela e o quanto que a Semi permite que eu me aproxime dela. Aí a gente está falando da fronteira de contato, né? Que pode ser permeável, pode não ser, como é que isso vai acontecer? É disfuncional, não é disfuncional? Aí a gente vai entrar nas psicopatologias aqui, que não é o nosso caso, mas só para entender do que eu estou falando quando eu estou pensando em Gestalt, ou em relação. E aqui tem um ambiente, eu afeto e sou afetado o tempo inteiro por esse ambiente, tá? Quando a gente vai pensando em neurodesenvolvimento, né? Quando a gente é pequenininho e vai crescendo, esse corpo vai se ajustando ao espaço. Então, quando nasce, a gente a gente se movimenta, mas muito pouco são os movimentos. A gente vai aos poucos ganhando autonomia de movimentos, né? Então, você olhar um bebezinho, por exemplo, você vai ver que ele começa primeiro a tentar mexer mãozinha, perninha, né? Conforme ele vai melhorando essa habilidade motora, ele tenta virar o corpinho para girar, que é aquele famoso momento que deixa as mães desesperadas, que eles viram e fica com a cabeça no colchão e a gente fica em pânico quando eles viram a primeira vez com a cara no colchão, mas aí ele percebe que ele precisa sustentar essa cabecinha, né, fazer esse movimento para conseguir levantar a cabeça. Então, o ganho motor, né, nesses primeiros anos de vida, ele é o mais rico que existe, né? É o nosso grande salto de desenvolvimento. A gente adquirindo habilidades para poder daqui a pouco sentar, para a gente poder engatinhar, para poder conseguir ficar em pé segurando nos móveis, para eu começar a balançar e tentar andar, né? Até um momento que a criança começa a correr, né? Então a criança sai daquele movimento de ficar ali só deitadinha, paradinha, até um dia você olha e ela tá ali, meio correndo desengonçada, porque ela ainda não tem total noção do corpo, do equilíbrio, isso ainda vai ser especializado, o cérebro dela ainda vai especializar toda essa noção do corpo em relação ao movimento dela, mas ela começa a correr. Somado a isso, a gente tem todo um desenvolvimento linguístico que está acontecendo ao mesmo tempo e que traz uma interação interpessoal. E é por isso que eu falei para vocês que eu sou o corpo, mas esse corpo está o tempo inteiro em relação e está o tempo inteiro se autorregulando ao que está acontecendo nesse ambiente. Quando a gente pensa nesse ganho de autonomia do ser humano, né, em relação ao mundo, às coisas, esse fluir do momento aqui, a gente vai vendo que cada conquista vai fazendo toda a diferença na vida da criança, né? Porque quanto mais eu amplio o meu movimento, quanto mais eu especializo o meu movimento, maior são as minhas possibilidades de relação e de escolha. Eu posso ir mais longe, né? Então, quando eu era bebezinho, eu via quem estava aqui até uma certa distância. Eu levanto a cabeça, eu já vejo um pouquinho mais. Eu começo a andar, eu já começo a ver muito mais coisas ainda. Eu começo a correr, eu percebo que isso me dá um ganho de espaço, de interação, de relação muito maior. E por que eu estou falando tudo isso? Porque em algum momento a gente perde essa noção quando a gente vai crescendo, né? E é isso que eu quero que vocês comecem a ir sentindo em vocês. Por que será que quando eu era pequeno, eu sentia e vivia muito mais o meu corpo? Porque eu gostava de correr. A gente briga, aliás, muito com as crianças o tempo todo, né? Ai, para de correr, menino. Ai, para de ficar andando pulando. Anda, para com isso. A gente está o tempo inteiro chamando a atenção das crianças, né? Porque elas têm essa coisa de querer andar correndo, né? Andar correndo. De ficar saltitando, de ficar movimentando, mas ela está se experienciando ali. E a gente vai, com o tempo,
dando um contorno para a gente ir controlando cada vez mais o nosso corpo. A gente vai enrijecendo o nosso corpo com o passar dos anos, né? Principalmente quando a gente vai chegando ali para o final da infância, para a entrada da adolescência, você já começa a perceber que na mudança desse corpo, do adolescente principalmente, ele já tem uma dificuldade maior de organização com esse corpo e eles ficam muito mais restritos ao movimento, já começam a não se movimentar tanto quanto antes. E aqui tem um conceito que eu adoro na psicologia do esporte, gente, que eu acho que ela é um conceito que eu estudei durante esse tempo que eu fiz esse curso, que chama-se letramento corporal, né? O que que ele veio falar que é o letramento corporal? Tal como a gente é letrado em língua portuguesa, é alfabetizado, né? Aprende as letras, aprende a escrever, aprende a ler, o nosso corpo também pode ser ensinado, né? O nosso corpo, ele tem tem possibilidades infinitas de aprender diferentes movimentos, tá? Em conformação com as condições de cada indivíduo, o letramento pode ser descrito como a motivação, a confiança, a competência motora, o conhecimento e a compreensão, né? Que aí vai ajudar eu me manter nessa atividade ao longo da vida. Em tese, assim, a gente fala, os meninos gostam de bola e as meninas gostam de boneca, certo? E aí a gente pensa, as meninas são boas com futebol? Você acha que as meninas são boas em futebol? Têm habilidade motora para o futebol? Sim, não? Nenhuma opinião? Sim. E vocês acham que ela tem, mas por que que a gente vê muito mais meninos jogando bola do que meninas? Gente, conversa comigo que eu tô meio sozinha. Exatamente. Talvez pelo esforço físico, demanda mais a parte muscular, talvez, não sei. Então, aí a gente entra nos mitos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a mulher já foi proibida de jogar futebol. Era lei, gente, ela era proibida de jogar futebol, ela era proibida de fazer exercícios físicos, porque existiam alguns mitos, né? Por conta da fragilidade da mulher, né? Então, ai, a mulher ela não vai aguentar, por exemplo, exercícios de resistência. A primeira mulher que correu uma maratona nessa vida, ela se inscreveu com o nome de homem, porque mulheres não podiam correr maratona, era proibido correr uma maratona, porque eles diziam que a mulher não tinha força física, não tinha resistência para tolerar 42 quilômetros. Então, a gente está trabalhando aqui com o quê? Com mitos, com ideias bastante ultrapassadas em relação ao desenvolvimento neuromotor, né? Principalmente. Então, tanto meninos quanto meninas têm a mesma condição, desde que estimulados, que foi o que alguém colocou aqui, que só aparece como usuário do Zoom. Mas a gente não estimula. Para os meninos, nós damos uma bola. Para a menina, a gente dá uma boneca e manda ela ficar sentadinha lá brincando. Então, assim, desde pequenininho, a gente já condiciona a alguns comportamentos, né? Não, essa coisa da mulher, da delicadeza feminina, olha, eu vou te falar, que tem mulher que pega muito mais pesado do que muitos homens. Isso não tem nada a ver. Por isso que eu gosto dessa história do letramento corporal, porque a gente ensina o nosso corpo ao movimento. A gente desenvolve habilidade. E aí cai num conceito que eu amo. Ai, por exemplo, o Messi é talentoso, o Neymar é talentoso, não sei quem é talentoso, eles têm um talento natural. Será que é só isso que faz eles jogarem bem? Será que é isso que traz para eles essa questão do esporte? Tem teorias que duvidam disso.
se colocam em dúvida. Tem gente que tem uma maior facilidade para determinados movimentos, e aí, conforme eu vou me especializando, ele vai aprimorando. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro faz as conexões, né? As redes neurais vão criando toda uma especialização, criando um repertório aqui. Então, eu vou me especializando, eu vou ficando melhor naquilo, mas não significa que quem não tem essa facilidade, né, ou essa habilidade mais desenvolvida não possa desenvolvê-lo. Talvez leve mais tempo e demande um pouco mais de esforço, né? Então, o letramento corporal, ele já mostra para gente que, assim, todo o corpo é possível ser desenvolvido para qualquer prática, né? São habilidades que eu vou treinar nesse meu corpo, que eu vou trazer para ele, que ele vai desenvolver. Tá? Então, é um processo de autoconhecimento, né? Tem um caminho aí para ser percorrido, que foi o que eu falei. Então, tem todo um ganho de repertórios quando eu trabalho, quando eu estimulo esse corpo de diferentes formas, porque eu tenho que criar o que? Adaptações, né? Então, eu posso jogar, eu posso dançar, eu posso fazer qualquer coisa. A Ana é dançarina, né? Ela adora dançar. Ela tem uma facilidade com a dança, mas sempre foi assim? Sempre foi fluido dessa forma? Não. Quanto mais ela treinou, quanto mais ela especializou o corpo dela para aquele movimento, melhor foi ficando com o tempo. Hoje, com certeza, ela pega uma coreografia, num primeiro momento, ela leva um tempo para se organizar no espaço e para poder dar conta daquela coreografia. Daqui a pouco, ela flui. E ela vai mais rápido do que uma iniciante, obviamente, porque essa pessoa ainda não desenvolveu esse repertório, né? Não desenvolveu ainda essa noção para poder aprender uma coreografia. Mas as duas podem dançar no final. As duas vão dançar. Senia, não sei se dança, mas a gente pode ser a Ana para dançar tranquilamente no final e fazer uma bela apresentação, né? Dentro das condições de desenvolvimento de cada uma, tá? Que é o que ele coloca aqui, né? Então, é considerando as condições individuais para se possa sair do ponto zero até uma prática longeva. A Ana está dançando há mais tempo, mas se a Seni começar hoje, ela vai poder dançar dentro das condições dela, no tempo dela, e ela vai conseguir dançar bem. Ah, vai ser tal como uma bailarina do Faustão? Talvez não, porque talvez não seja esse o objetivo dela, nem o interesse dela e nem é o repertório dela. Mas ela vai conseguir dançar. Para que haja essa oportunidade de letramento, há que se trabalhar desde a infância, né? Então, quando a gente fala para a criança, para de pular, para de correr, para de não sei o quê, fica quieto, a gente está tolhendo aqui essa possibilidade de experimentação do movimento, porque as crianças, elas vivenciam o movimento, elas gostam de sentir o movimento no corpo, né? Elas se entregam para isso. Já na vida adulta, compreender que o movimento é uma forma de interação do organismo com o meio ambiente, né? Que gera desafios, amplia capacidades e possibilidades de movimentação. Aí aqui a gente traçando o caminho entre o organismo, entre o ambiente, né? Quando a gente começa uma prática, um movimento, a gente está em relação com o mundo. A gente está aqui experimentando o nosso espaço vital. A gente está testando as possibilidades que nosso corpo tem, né? E a gente está em interação. Não é uma coisa isolada. Mesmo quando eu estou dentro de uma piscina, eu tenho que vencer a resistência da água quando eu estou nadando. Se eu estou jogando tênis, eu vou ter que vencer o meu oponente, mais a resistência da bola, né? E ainda manejar e controlar uma raquete na minha mão, né? Então, o tempo inteiro eu estou em interação, né? E o tempo inteiro eu estou aprendendo com aqueles movimentos, né? Isso está me impactando do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social, está melhorando as minhas funções executivas, né?
E aqui eu não sei, quem que trabalha com neurociências ou conhece, porque às vezes eu vou falando, gente, os termos, porque quem não pegou no começo, eu também trabalho muito com neuroeducação, porque eu sou neuropsicóloga, e eu estudo muito as questões da neurociências, né? Inclusive, para as minhas intervenções clínicas, eu acabei trazendo muito das neurociências, apesar de eu ser uma gestalt terapeuta. Então, eu gosto de trazer, às vezes, essas falas, e aí, se alguém falar, não, não sei do que você está falando, me falem, tá? Mas, assim, no geral, todas as funções cognitivas estão relacionadas àquela coisa chamada inteligência, né? Que a gente chama os nossos processos de aprendizagem, a nossa capacidade de aprender, de reter, de evocar informações, que envolve memória, atenção, e a gente tem as funções executivas, que é aqui na área órbito-frontal, que a gente vai desenvolvendo essa, vamos dizer, o grande maestro do nosso cérebro, que trabalha toda a parte de planejamento, de organização, tomada de decisão, controle inibitório de comportamentos, controle de impulsividade, né? Então, quando a gente está falando de esportes, a gente sempre vai pensar esportes, exercício físico em geral, também no desenvolvimento dessas funções, porque hoje já tem vários estudos que apontam que a prática constante de qualquer exercício físico, de qualquer esporte, melhora as nossas funções executivas e funções cognitivas, tá? E aí vamos entrar na parte que eu gosto, que me deixa feliz. Por que correr? Que é o meu tema, né? Quando a gente pensa nesse avanço neuropsicomotor, né, o correr, ele passa a ser um modo de ser e estar no mundo. Lembra que eu falei da criança? Quando ela levanta, que ela olha, deixa eu olhar a hora, porque senão eu falo e esqueço que horas que eu tenho que parar. É, ela anda, ela olha, ela vê tudo, e aquilo traz para ela, né, uma sensação maravilhosa de conhecimento. Então, ela quer experimentar os espaços, ela quer experimentar todos os cantos, né? Então, a criança, ela tem isso, ela quer passar por debaixo da mesa, ela quer passar por debaixo da cadeira, ela quer passar por cima do móvel, ela quer pular a mureta, ela está se experimentando fisicamente, né? Tá usando o movimento como uma forma de interagir e conhecer o ambiente. Então, é uma forma de ser e de estar no mundo, o movimento, né? E a corrida, ela vem como uma parte disso, né? Então, estar em pé, né, essa posição ereta, pré-estabelece uma atitude, né? Quando eu consigo estar em pé, eu vejo o mundo e eu vejo esse contínuo no meu modo de ser, né? Como é que eu e o mundo estamos em relação, quando eu consigo me manter em pé. E aí vem a questão da corrida, né? Antes o que existiam eram práticas físicas que as pessoas faziam por uma questão de sobrevivência. Então, se a gente for pensar lá nos antepassados e tal, as pessoas caçavam, pescavam, tinham os jogos e blá blá blá, mas aí não era uma coisa pensada como um objetivo de se ter um exercício físico ou um esporte, não era nesse sentido. Conforme a gente vai evoluindo aí, né, o homem começa a perceber que correr para ele é muito importante. Ele precisava ter agilidade, destreza, força, raciocínio rápido, criatividade, inteligência e resistência para sobreviver. Então, se a gente for parar evolutivamente, o movimento, né, ele nos ajudou na evolução. Depois vem a questão das práticas físicas, né, ou atos de sobrevivência aí se transformando em o que a gente chama hoje de fenômeno social. Então, é o que mais a gente fala o tempo todo. Ah, você precisa fazer algum exercício, você precisa ir para academia, você precisa caminhar, você precisa, enfim. E aí eu vou me arriscar numa coisa aqui, né? Quando a gente começa a falar do correr. Como eu disse para vocês, a corrida
Para mim, ela veio num momento muito importante da minha vida. Ela me ajudou na autorregulação emocional, principalmente, porque ao invés de eu ficar pensando no que podia dar errado com o meu tratamento, eu pensava que eu podia fazer muito mais coisas a partir daquele momento. Porque quando eu estava correndo, eu estava usando muito mais da minha criatividade, porque eu estava vendo coisas, eu estava interagindo com situações que me mobilizavam a sair da questão da doença e ir para a questão da vida. Então, quando a gente pensa, usando o Zinker aqui, dentro de um processo criativo, a corrida, ela traz uma mobilização de uma energia, né? Porque quando você começa a correr, você tem que pôr em marcha, não é só as pernas que correm, tá? Às vezes a gente pensa, às vezes as pessoas falam assim, ai, não aguento correr, porque eu morro. Só de pensar em correr eu já morri. Eu falo, mas por que será que isso acontece? Né? Por que que eu acho que correr é tão difícil? Porque ele envolve mobilizar energia. E não é só uma energia que envolve a minha perna. Eu mexo o corpo inteiro. E eu tenho que coordenar o meu movimento durante uma corrida, né? Então a corrida, ela tem passadas coordenadas, braço e perna em movimento contrário. Primeira coisa. Depois vem a minha parte mental. Para eu conseguir correr, eu tenho que planejar percurso, eu tenho que planejar o local onde eu vou fazer isso, e eu tenho que estar o tempo inteiro em contato com tudo isso. Se eu vou correr na rua, eu tenho que estar mobilizada fisicamente e mobilizada mentalmente para isso. Eu tenho que prestar atenção se tem buraco, eu tenho que prestar atenção se tem um desnível, se passa carro, se não passa carro. Ou seja, todo o meu aparato perceptivo, ele está aberto nesse momento, né? Então, o tempo inteiro eu estou em contato com o ambiente e eu estou regulando o meu corpo. Temos aqui a awareness, temos todas as sensações que estão acontecendo, tá? Tem todo o contato, tem uma ação, tem uma excitação, né? Então, o tempo todo eu estou passando por esse ciclo quando eu estou correndo, porque eu estou aqui, o meu self, em relação com o ambiente, em relação com o meio. O meu corpo, ele vai cansar, ele vai fadigar, eu vou sentir dor de estômago, eu posso sentir uma dor na perna. E como é que eu vou lidando com todas essas minhas sensações ao longo desse processo? Então, é um aprendizado a gente correr, principalmente na vida adulta, né? Mas o que que tem de bonito em tudo isso? Eu corro de um grupo de mulheres, tá? Só para mulheres. E quando eu comecei a correr, eu, na verdade, eu corria sozinha. Eu fui aquela corredora, de academia, sabe? Um dia eu comecei correndo ali na esteira, 5 minutos, aí não morri, corri 10, não morri, corri 15. E é assim que foi que eu comecei a correr. Não era uma coisa muito planejada, tal. Eu só sentia que eu ficava bem depois, ficava feliz. Eu falei, então vamos correr. Mas aí eu comecei evoluindo, comecei a ter interesse em fazer provas específicas, e aí me falaram, olha, procura fulano, uma treinadora, que ela tem um grupo só de mulheres para corrida. E eu fiquei meio assim, ai, grupo só de mulheres para corrida. Possivelmente vai ser aquelas coisas assim que eu já tinha ido uma corrida que era só para mulheres, e a mulherada só tirando foto, tirando selfie. E eu falei, ah, elas devem ir lá só para ficar falando um monte de coisa, não vai acontecer nada. E aí é bom, às vezes, a gente se desafiar, né, e testar, experimentar coisas novas nesse momento, porque eu já estou nesse grupo há 4 anos. E assim, eu conheci muitas histórias ao longo desses 4 anos. Cada mulher que está naquele grupo tem uma história de superação. Cada mulher daquele grupo começou a correr porque vivenciava alguma situação muito difícil na sua vida e a corrida
virou uma forma de autocuidado, de entrar em contato consigo própria. Então, tem mulheres que viviam em casamentos abusivos, mulheres que passaram por doenças graves, mulheres que passaram a vida inteira dedicada à família, aos filhos, ao marido e nunca se cuidaram. E quando elas puderam entrar para um grupo, estar em contato com essas outras mulheres e que elas puderam se desafiar e perceber. Eu não morro correndo, pelo contrário, a corrida me trouxe vida, mudou a história de muitas delas, né? E assim, mudou a minha também, a minha percepção em relação a tudo isso, né? O quão importante foi a entrada para mim ali e o quanto que tudo isso gerou de oportunidade para outras mulheres. E, inclusive, esse é hoje um trabalho que a gente discute, né? Tá? Tem eu, a Ana, que é a treinadora, e tem a outra Ana, que é uma advogada que trabalha com mulheres que sofreram abusos, né? Na verdade, a gente está hoje desenvolvendo todo um trabalho mais voltado para mulheres no geral que sofreram algum tipo de abuso. A ideia é trazer essas mulheres, né, e dar um espaço de acolhimento e de reconhecimento da sua dor, mas que elas possam também trabalhar essa dor através desse contato todo que eu estou mostrando aqui, desse processo criativo aqui, né, desse ciclo de contato, que elas possam entrar em mobilizar essa energia, que elas possam ir para uma ação, que elas possam viver as awareness delas, as sensações delas. Então, a ideia da corrida veio como um processo de ampliação, né? De sair do lugar comum. Por isso que lá no começo eu falei, meu objetivo nunca foi trabalhar com atletas de alta performance, vamos trabalhar um atleta para que ele consiga dar o melhor dele num jogo, não. A minha ideia sempre foi aproximar as pessoas da prática com o intuito de ajudá-las a lidar com a autoestima, a melhorar suas condições do ponto de vista cognitivo, de funções executivas, melhorar a criatividade, enfim. A corrida, ela proporciona tudo isso, essa vivência com a corrida. Por que que eu coloco como a minha experiência gestáltica, né? Porque o corpo como um todo, ele precisa estar em movimento para que haja essa corrida. Este corpo em movimento, ele está dentro de um campo maior, ele interage com esse ambiente, ele aguça toda a sensorialidade e ele vai evocar uma série de emoções, né? Quando eu fiz a minha maratona, o mais difícil, a gente brinca quando faz uma maratona que o mais difícil não são correr os 42 quilômetros, é preparar para correr os 42 quilômetros, porque no dia da prova a gente está na euforia, a gente está naquela energia, aquela ansiedade para que aquilo aconteça. Mas antes de chegar lá, a gente tem um processo de preparação que é bem duro, sabe? São treinos bem pesados. A gente aumenta muito a quilometragem ao longo das semanas pré-prova. E eu senti muitas dores. Eu fiquei doente, eu achei que eu não ia dar conta, que eu não ia chegar lá. Então, tinha vezes que eu ia, fazia um treino, eu chegava em casa e chorava. Falava, não, não vai dar certo, não é para mim. Eu sentia cãibra, eu sentia tudo que era dor no meu corpo. Foi um processo muito difícil, assim. E às vezes eu falo, meu marido, eu acho que eu fiz uma besteira, eu não sei por que eu me meti nessa loucura. Não, não dá, gente, isso não é para mim. Eu sou uma mulher comum, uma mulher que trabalha, que tem filhos, que tem uma rotina puxada, e aí eu acordo de madrugada, madrugada mesmo, então a gente, 4 horas da manhã, num sábado, num domingo, para correr 20 e poucos quilômetros e começar a segunda-feira de novo, isso não é para mim, isso não sei o quê. Então, foi um trabalho de negociação o tempo todo, porque eu voltava, me sentia super mal com tudo aquilo, mas depois eu me acalmava, conseguia me regular, conseguia entender o processo, e na semana que vem eu estava lá de novo, preparada para fazer mais 20 e poucos quilômetros. E assim foi por quase 2 meses, tá? Que a preparação foram 8 semanas antes da maratona,
E foram semanas bem, bem difíceis, né? Como eu disse, fiquei doente, então acordava com febre. Ai, não posso correr. E agora? Eu sofri uma semana porque eu não podia correr. Enfim, o tempo todo a gente está em conexão com o corpo durante essa preparação. O tempo todo a gente tem que entender os limites do nosso corpo. E foi uma outra coisa que eu fui descobrindo. O quanto que meu corpo aguenta de tudo isso? Será que ele aguenta? Né? Primeiro foi lidar com o meu corpo, para depois lidar com a minha cabeça no dia da prova. Porque quando eu cheguei na prova, eu sabia que corpo tinha para aguentar. Eu só não sabia se eu tinha cabeça, né? Se eu mentalmente, emocionalmente daria conta de correr 42 quilômetros, né? Ficar 4 horas no mesmo ritmo. Então, a corrida, ela transborda como um desafio físico e mental, né? A gente tem que aprender a se planejar, a gente tem que aprender a se organizar, a gente precisa ter disciplina, porque não dá para você simplesmente falar, ah, hoje eu não quero, né? Se você tem esse objetivo, você precisa ir lá e precisa fazer, que são aí os fatores essenciais para essa manutenção da prática, né? É necessário constâncias de treinos, e aí não é só na corrida. Você precisa entender que o seu corpo ele precisa ser fortalecido de outras maneiras. Você não pode só gastar ele, você precisa fortalecer ele. Envolve você ir lá, fazer musculação, você se alimentar bem. Então, não dá para ignorar esses processos, né, de autorregulação do nosso corpo. Então é isso, a autorregulação organismo que ela vai estar o tempo todo durante a corrida, e não só durante, antes, durante, depois da corrida, né? E isso para qualquer outra prática de exercício físico. Ela começa pelo calor, pelo frio, pela dor, pelo incômodo com roupa, por alguma coisa que a gente comeu e não caiu bem. O tempo todo a gente está em contato com percepções corporais e emocionais. O tempo todo a gente está no processo de autorregulação organísmica e a gente está fazendo esses autoajustamentos aqui, né, esses ajustamentos para a gente conseguir chegar lá no final. Ou às vezes até desistir no caminho, porque também é uma possibilidade. Às vezes a gente vai chegar e falar: olha, hoje não vai dar, hoje de verdade não é para mim. Hum, Então, assim, o correr apresenta-se aí como um modo de como estamos vivendo o agora, né, o momento presente, em relação ao outro, em relação ao mundo, o como eu estou neste mundo, a maneira como eu estou me sentindo, isso tudo a gente vai expressar ao longo da corrida. E por que que eu digo o como eu me sinto, como eu expresso? Porque é isso, às vezes a gente chega, começa a correr e tá super bem, e parece que tudo flui, você tá ótima ali, você tá feliz com aquilo que você tá fazendo, faz o esforço, cansa, mas tá bem. Às vezes as coisas não saem como a gente pensava, às vezes eu não tô bem naquele dia, às vezes no meio do percurso acontece alguma coisa que me deixa mal, e isso me afeta de algum modo, e eu não consigo me regular para dar conta daquilo. E eu vou falar, mas vou só continuar aqui, eu vou falar uma coisa para você. O processo da corrida, então, não está na competição, mas sim na cooperação, tá? Quando a gente está correndo, tem uma conexão pessoal muito forte com o corpo e com o meio, né? Essa conexão também fortalece a proximidade com o outro, este entre social. É muito engraçado, assim, né? Entre as pessoas que correm, por exemplo, se alguém cai, todo mundo para ir lá ajudar a levantar. Se alguém percebe que você não está bem, já aconteceu comigo, assim, de, ai, que prova que eu já estava querendo parar, eu estava um dia querendo andar, encostou uma moça em mim e falou assim, não anda, não anda, você está indo super bem, eu vinha te acompanhando, vamos, 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 vamos. E a pessoa te dá um gás, ela te puxa, aí você fala, poxa, mas era só essa pessoa passar correndo e ir embora, né? Por que que ela mobilizou para vir até a mim e fala para mim continuar? Por que que ela diz continua? Né? Então, é essa questão dessa proximidade, desse entre social, né?
há uma linguagem comum aí que proporciona essa proximidade, alteridade, o respeito pelo outro. Por isso que eu falo que não é um processo de competição, mas de cooperação, quando a gente não está correndo, preocupado em ganhar um prêmio no final. A gente só está se autodesafiando de alguma maneira, né? Que aí vem com o que o Heitner coloca, né? O significado de confirmação. Aqui é mais do que se entende comumente por aceitação, né? É uma parte dessa confirmação. Confirmar o outro significa fazer um esforço de se voltar para outra pessoa e afirmar sua existência única e separada, sua alteridade. É isso, eu parar, olhar para o outro, observar como o outro está, ajudar o outro naquele momento. E aí vocês falam, tá, quanto blá 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 sobre corrida, por que de tudo isso? Vamos transpor isso para a vida prática, vamos transpor isso para o nosso dia a dia, né? Então, como é que a gente lida com as situações, com os problemas do nosso dia a dia? De que maneira a gente consegue resolver ou a gente consegue trazer soluções criativas para a nossa rotina? O exercício físico e o esporte, eles, de certa forma, eles nos ajudam nesse treino, tá? Porque quando eu estou desenvolvendo essa habilidade frente a um exercício físico ou a uma prática física, eu vou levar isso para o meu cotidiano e para a minha vida. A tendência é que eu crie essa rede e que eu reproduza isso em outras situações. Que isso me facilite, inclusive, em outras relações. Então, quando eu trabalho isso, por exemplo, na clínica com os meus pacientes, eu não falo para ele, você tem que fazer exercício físico porque é importante para a sua saúde, né? Porque, olha, se você não fizer exercício físico, você vai ficar doente. Nunca falo isso para eles. Eu busco trazer para eles outros benefícios de qualidade de vida, né? Como que você se sente depois de uma prática, de um exercício? Eu me sinto bem. E esse bem, como é que ele fica ao longo do seu dia? Ele fica assim, assado. Você percebe que quando você está mais dedicada a cuidar de você, você consegue lidar melhor com as situações do dia a dia? São perguntas que eu faço para os meus pacientes. Eu nunca trago o exercício físico como uma obrigação, como uma coisa que eles têm que fazer porque ele está obeso, porque ele está com pressão alta, porque o médico mandou. Aliás, uma das coisas que eu trabalho muito, assim, nos tempos para cá, eu tive algumas pacientes com questões de obesidade. E, geralmente, quando vai no médico, a primeira coisa que o médico faz é restringir bem a alimentação, né? Então, põe aquela dieta de fome e fala que tem que fazer um exercício físico. E aquilo vira um peso enorme para essa pessoa. E aí a gente vai entender esse processo, né? Poxa, estou tirando tudo que dá um prazer para essa pessoa, que é o alimento, né? Estou restringindo ela. E ainda estou colocando ela para fazer alguma coisa que para o corpo dela, naquele momento, é um sofrimento. Então, como é que eu posso trazer essa prática? Como é que eu posso falar com essa pessoa para que ela entenda isso do ponto de vista do benefício, não da obrigação? Então, vamos estabelecer pequenas metas, vamos reduzir a alimentação, né, o que você está ingerindo aos poucos. Vamos começar com uma prática mais leve e aos poucos você vai sentindo como isso vai fazendo diferença no seu dia a dia, como é que você vai se percebendo. Melhora o meu movimento, melhorou minha qualidade de sono, né? E a gente vai aos pouquinhos conquistando. A gente vai entendendo os benefícios aos poucos, no corpo, no como eu me sinto, o que isso me traz de prazer. Então, o exercício físico, a parte da psicologia do esporte, ela veio para mim como um processo interventivo, mas não é só no sentido de que eu quero que todo mundo corra como eu corri ou que faça o que eu fiz, mas que as pessoas se encontrem dentro da sua prática, dentro daquilo que elas estão desenvolvendo e que elas percebam isso, né, a partir delas,
não a partir do que eu acho ou do que o outro está dizendo, mas a partir delas, como elas se sentem em relação ao corpo delas durante o movimento. O que que elas percebem que muda quando elas estão dentro de uma prática de movimento. Enfim, aqui a parte teórica. Então, depois eu vou mandar, tem aqui as teorias, mas, no geral, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, assim, e poder conversar um pouco desse lugar, né? É, porque a gente geralmente pensa em diferentes intervenções, técnicas, em clínica, a gente discute muitas coisas do ponto de vista da teoria para o paciente, né? E uma das coisas que eu venho tentando praticar de uns tempos para cá, primeiro, que a faculdade não nos ensina nunca, eu não sou só um psicólogo, eu sou um psicoeducador. E dentro desse processo de psicoeducação, eu tenho que pensar todas as intervenções que eu estou trabalhando e como eu estou trabalhando essas intervenções, e de que forma eu estou trazendo isso para essa pessoa e como que isso pode ou não beneficiá-la. Então, a psicologia do esporte, para mim, ela veio como um recurso, né? E hoje, como inicial aqui, a gente com um projeto social para ajudar algumas mulheres aí nesse processo de violência doméstica, principalmente, que são as que mais a gente tem hoje. Mas também trazer isso para o consultório, para a fala do consultório, para como eu vou trabalhar isso no consultório, né? E trazendo o como as pessoas podem se sentir em relação a isso. Então, eu queria abrir para vocês, para perguntas, para comentários, concordâncias, discordâncias, né? Para a gente poder fazer uma troca. Silvia, tem uma participante, André, ela está com um problema na câmera, tá? Na câmera e no áudio, então eu vou fazer a pergunta para ela. Como promover ou facilitar a atividade física numa pessoa com depressão? Boa pergunta. Assim, eu tenho alguns pacientes que eu trato com depressão que foi um processo longo chegar no exercício físico. Uma das coisas que a gente trabalhou muito nesse primeiro momento foi a questão da eficiência do medicamento, né? Eu tinha alguns pacientes que tomavam medicamentos já há muitos anos para depressão. E a gente foi fazendo um percurso nesse sentido, de que, ok, você faz terapia, você faz o uso do medicamento, e o que que você foi observando de evolução ao longo desses anos? E geralmente era muito pouco ou nada de evolução, tá? Porque a gente já sabe, a maioria dos remédios para depressão são psicoestimulantes que atuam no sistema nervoso central. Esses remédios, eles vão atuar num primeiro momento, vai fazer algum efeito, só que a gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, ele cria outras vias para lidar com aquela interferência que está vindo de fora. E esse remédio vai perdendo essa eficiência ao longo do tempo. Por isso que na psiquiatria eles ficam o tempo inteiro, troca medicamento, aumenta, diminui miligrama, para tentar ajustar o uso do medicamento para esse paciente. E aí é isso por aí que eu começo, geralmente, conversando com o paciente. O que que ele está observando? Como ele está observando esse tratamento? Porque aí, assim, ele vem na terapia, mas será que só a terapia está resolvendo para ele? Será que ele não está precisando entrar em contato com outras coisas? A partir dessa fala, a gente vai trazendo outras possibilidades de ampliação. Uma dessas possibilidades, primeiro, exercício físico, alimentação, porque muitas vezes tem uma questão séria com a alimentação, com os padrão de sono. São pessoas que geralmente têm insônia, que têm prejuízos nessa parte do sono, e isso afeta diretamente o humor deles. Então, eu começo falando primeiro dos pilares. O exercício físico, ele entra para mim como um dos pilares de tratamento para essa pessoa.
E aí, assim, a gente começa tentando negociar algumas coisas, porque geralmente vai vir, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não consigo, ah, eu não sei o quê. E aí, você vai ficar mais quantos anos tomando remédio? Você acha que mais quanto tempo você vai precisar desse tipo de tratamento para você poder assumir essa autorresponsabilização no exercício físico? Então, primeiro é trabalhar com aquilo que ele já vem fazendo, né? Então, não dá só para eu chegar e falar, você tem que fazer o exercício físico. Eu tenho que trazer para ele essa reflexão. Geralmente é por onde eu começo. Primeiro, trazendo o como ele está naquele momento, né? E como é que está o percurso desse tratamento até aqui. Porque a gente tem que entender que a gente também tem uma limitação clínica, né? Na depressão, nos casos de ansiedade, a gente vai até um determinado ponto. A gente precisa trazer para esse paciente a responsabilização dele sobre o autocuidado e a gente vai dando as ferramentas. Exercício físico é uma dessas ferramentas. Não sei se eu respondi. Sim, aí ela disse também que, por experiência dela, tá? Ela não gostava de atividade física e, após ter tido uma experiência com um personal muito bom, passou a gostar e ter prazer com isso. E ela diz que a escolha de um bom profissional ajuda muito, né? Exato. É. Você sabe que assim, quando eu fiz a formação em psicologia do esporte, nós tínhamos psicólogos e nós tínhamos educadores físicos, né? Pessoal da educação física. Então a discussão era muito rica nesse sentido, né? Porque justamente era um dos pilares da psicologia. Porque geralmente você entra numa academia, por exemplo, eu já passei por isso, tá, gente? Uns anos atrás, quando eu tive meu segundo filho, que eu estava pesando quase 20 quilos a mais do que eu devia, eu fui para academia, fui entrar numa aula de spinning, nunca tinha feito, eu estava entrando por curiosidade, e o professor começou comigo no exercício ali e tal, e ao final da aula ele virou e falou, olha, se você fizer esse exercício de não sei o quê, blá, 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 nessa intensidade desse jeito, você vai ver que você perde peso rapidinho. E eu fiquei olhando para a cara dele, assim, do tipo, no momento eu falei para esse ser que eu queria perder peso. Eu não falei para ele que eu queria perder peso, eu só entrei na aula, eu só estava fazendo uma aula, mas eu me senti muito mal. E eu nunca mais voltei na aula dele, porque eu fiquei com uma sensação na hora, assim, muito ruim de que, poxa, eu sei que eu tô gorda, mas ele não precisa me falar dessa maneira, sabe? Por mais que fosse a boa intenção dele de querer ajudar, mas isso pesa bastante. Quando a gente vai naquilo que é o mais doído da pessoa. Era o meu lado mais sensível. Eu estava indo para uma academia, eu estava tentando começar uma prática, né? Eu sabia que eu estava acima do peso, mas eu também tinha consciência que eu não ia perder 20 quilos em um mês. Nem é saudável perder 20 quilos em um mês, né? Que eu precisava de um tempo para acomodar, para me adaptar, para aprender sobre essa nova prática. É um processo de aprendizagem, o início do exercício físico. E sim, o profissional consciente, ele vai primeiro tentar entender qual que é o objetivo do aluno. O que esse Uhum. aluno está querendo? Por que que ele está aqui? Quais são as possibilidades deste aluno, né? Porque é isso, se eu estou num quadro de depressão, não consigo chegar lá com um cara que fica, vamos lá, gente, animação, blá, 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 blá. E eu super mal ali. Eu vou respeitar o limite dessa pessoa. O quanto que ela pode estar naquele momento, né? Uhum. Então, isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração. André está agradecendo aqui, viu, as respostas. Ah, tá, eu vi ali. Mais alguém? Ou faz, ou não fez, ou pensa sobre. Tô achando esse grupo muito tímido, viu, Ana? Celi? Todos fazem atividade física, não tem problema de depressão, não tem ansiedade.
Tá tudo bem resolvido aqui no exercício físico, não tem É. problema. A Tá Andrea falou certa. sobre o profissional de ser bom, né? Eu danço, voltei a dançar, né? Desde 2015, se eu não me engano, 14, 15. Eu troquei de academia 4 vezes para ir atrás do mesmo professor. Ele saía da academia, eu ia atrás dele. Ele mudava, eu ia atrás dele. Porque ele me fazia bem também junto com as atividades físicas. Então, é, aí quando ele saía, eu falava, ai, gente, eu não acredito, vou voltar tudo de novo, vou me deprimir. Chorava, sabe? Sentia muita falta dele. Sim, E é. aí eu ia atrás. E aí ele sentia isso também. Falei assim, nossa, elas estão vindo atrás de mim, não era só eu, não. Então ele vê que ele tinha uma energia boa, o cuidado que tinha com cada aluna, né? E isso conta muito também, com certeza. Então, aí você está falando de uma coisa muito importante, né, Ana, que é o vínculo. Vocês estabeleceram um vínculo importante ali, né? E ele conseguiu criar nessa relação com vocês, nessa fronteira de contato aqui, uma relação que ela foi muito funcional, muito boa para vocês, né? Porque vem essa confiança, ele traz essa segurança para vocês de que vai ficar tudo bem, que ele traz os desafios, mas ele traz a segurança de que vai ficar tudo bem. Então, isso é importante também quando a gente está discutindo sobre a psicologia do esporte, quando a gente está falando sobre uma prática, sobre por que que a gente está nessa prática, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Aliás, você sabe que, assim, hoje a gente fala da psicologia do esporte muito voltado aqui para, como eu disse, para alta performance, né, para esportistas, mas o psicólogo do esporte, por exemplo, ele também tem atuação em academias, justamente trabalhando junto aos professores de educação física, nessa orientação, né? Então é importante a gente entender que a gente tem um braço grande aqui de trabalho que não está sendo explorado, na verdade. A Lilian, depois eu vejo que a Júlia colocou. Oi, gente, boa tarde, Silvia. Hoje é o dia de estar em casa, então vocês não ligam, por isso que a gente fecha. Hoje é o dia de dar né, aquele tapa na casa. Silvia, há uns 17 anos eu entrei nessa coisa de que eu precisava fazer alguma coisa para o corpo. E eu não gosto de quase nada. Eu falei, água não, eu não quero nada com água por causa das mechas do meu cabelo, aquela coisa que é o cloro estraga o cabelo, água não. Malhação, musculação, eu falei, não, não gosto, não gosto, aquele monte de gente, físico, corpo, não, não quero. E aí eu fui indo, né, de um em um. O que será? Bola, eu gosto de basquete, mas aonde é que eu posso achar? Enfim. E aí eu pensei, corrida. Falei, gosto de correr, vamos lá. E aí e era bem isso, no meu tempo, no meu ritmo, achei aonde é que eu iria. Na época eu estava na zona sul de São Paulo, a gente corre na rua, correr aonde em São Paulo se não tem calçada? Então era isso tudo. Onde que eu vou correr? Enfim, eu achei um campo lá e vi que muita gente também ia. Uhum. E foi muito bom. Dali eu soube de provas de corrida. E eu lembro quando eu fui fazer uma prova há muitos anos atrás, chamava Fila Night Run, que era na USP. Uhum. Então eu amei. Eu falei, de noite, nossa, correr à noite na USP, 5K. E eu pensava, eu não vou dar conta, 5 quilômetros, mas eu mal e corro um. Falei, não, eu treino, eu vou treinar, e era bem isso. Eu via outras, mas espera lá, se elas conseguem, por que que eu não? O que é que eu tenho que fazer para dar conta disso? Então, vamos lá. E foi indo, enfim, e este nome que você deu, correr é voar baixo, achei fantástico, porque é exatamente isso. Não sei como que é para você, mas quando eu corro, gente, eu entro em um transe comigo mesma, psíquico, né? É E, e, o é, meu e é uma coisa, mindfulness. exatamente, e é uma coisa só sua com você mesmo. Enfim, é algo que eu aqui pus de que é bom te ouvir e ver
o quanto isso é muito bom para o corpo e mente, né? Exato. E por que que eu trago isso pelo atravessamento da minha experiência? Porque não adianta eu falar para o outro que é bom se eu não sei, né? É fácil. É que eu brinco, eu fui num cardiologista esses tempos atrás. O homem com uma tosse que era óbvio que ele fumava, né? E aí eu falo, oi, você vai falar para mim que eu tenho que cuidar da minha saúde com esse pigarro de cigarro? Não dá. Então, eu tenho que ter essa vivência também, essa noção de como é passar por isso, como é que é vivenciar a experiência da atividade, do movimento, para eu poder contar para o outro também. E foi isso que você falou. A corrida, para mim, foi o meu lugar. Porque quando eu acordo no sábado de manhã e eu saio da minha casa, sou só eu. Eu deixo marido para trás, filho para trás, trabalho para trás, deixo tudo para trás. Eu ignoro todas essas coisas. Eu chego lá, a mulherada, às 5 horas da manhã na USP, rindo, conversando, falando besteira. Eu começo o meu processo da corrida, eu me fecho ali naquele momento, em mim, eu estou em mim, mas estou o tempo inteiro observando e sendo, né, observada, mas é o meu momento, é o meu tempo de autocuidado, é o meu processo, e às vezes também isso é um dos recursos que eu trago muito, principalmente, né, eu tenho muitas mulheres que às vezes falam, mas eu não tenho tempo, porque eu não posso. Eu falo, sim, o seu tempo de cuidado é o seu exercício físico, é o momento que você tem que falar para o marido, o filho agora é seu, e essa 1 hora é minha. Eu preciso dessa 1 hora para minha sanidade mental. E vai, e curte, dá risada, não importa, sabe? A Ana estava falando da dança, eu nunca fui muito boa com dança, né? A corrida eu me desenvolvi porque não, eu acho que é mais o meu estilo, mas a dança, que tem muito essa coisa do movimento fluido, eu me acho dura, eu fico muito preocupada com o que vem antes e o que vem depois, porque aí é a minha cabeça que manda. Aí é difícil para mim lidar com a dança. E eu não dançava porque eu tinha aquela sensação ruim de que eu estava atrapalhando todo mundo. Até um dia que eu falei, de verdade, quem está prestando atenção em mim aqui nessa sala? Tá todo mundo curtindo o seu momento. Você acha que alguém está olhando para mim, me observando aqui? Não. Então eu vou curtir o meu também. Vou aproveitar o meu tempo aqui, né? Entender que é meu espaço, vou rir de mim mesma. Então, às vezes, eu morro de rir de mim mesma. Quando eu olho e falo, nossa senhora, que horror, mas tá tudo bem também, né? A Júlia colocou aqui, né, que ela começou Muay Thai em abril e se encontrou, que ela tinha dificuldade de achar que pudesse se movimentar que realmente gostasse. Olha, Júlia, essa é a sua dificuldade de várias pessoas, muitas pessoas, na verdade. Isso desde, porque assim, criança, quando são pequenos, eu falo para os pais, vai levando em tudo, né? Quando eu pego criança pequena, principalmente com TDAH, a primeira coisa que eu falo, pergunto para os pais, faz atividade física? Tem algum esporte? Ah, não, não, vai pôr. Criança com TDAH, energia alta, precisa disso para ajudar aqui nesse processo de autorregulação. Então, TDAH, certeza que vai para um exercício físico. E aí os pais falam, mas eu não sei o que que eu ponho. Testa. Criança, a gente experimenta todos os esportes, a gente oferta todos os esportes que a gente pode para eles, porque eles vão se encontrar em algum, né? Então, assim, leva no futebol, leva no tênis, leva na natação. O que você puder deixar que ele pratique, que ele experimente, você deixa. Ele vai se encontrar em algum momento, e ele vai se especializar naquele esporte. Na vida adulta, isso não é diferente também, tá? Às vezes, a gente não teve uma experiência positiva também com esportes. Uma das coisas, quando a gente trabalhava lá no laboratório da psicologia do esporte, muitas pessoas traziam muita queixa de que tiveram uma vivência ruim em educação física, por exemplo, na escola. A educação física escolar foi uma experiência ruim por N fatores. As meninas, por exemplo, elas geralmente se afastam das atividades físicas quando elas entram na menarca. Por quê? Ninguém fala sobre menstruação no exercício físico, gente, de que é ruim você treinar um dia que você está menstruada, que é incômodo você estar com absorvente e fazer determinados exercícios, né? E principalmente para uma adolescente. E aí
vai para a escola, aquilo é incômodo, ela não quer que ninguém perceba que ela está menstruada, e às vezes os professores não têm esse diálogo, não têm essa abertura para conversar com elas, e aí elas vão com aquele roupão, não quer tirar aquele casacão, se isolam, e aí passa a ser uma coisa ruim, começa a ser uma coisa negativa e não mais uma coisa positiva. Aí você começa a ver que a educação física começa perdendo força entre os adolescentes, principalmente, ou forçar sempre uma prática, né? Eu tenho alunos, alguns pacientes que falam para mim, mas a professora só dá futebol para os meninos e vôlei para as meninas. Aí é outra coisa. Eles começam a se desinteressar, né? E quando a gente chega na vida adulta, a gente não entende muito bem onde é que a gente se encaixa, em que lugar eu me enquadro melhor, né? Em que esporte ou que tipo de exercício que é melhor para mim, né? Cada um vai encontrar sua caixinha, né? E não é porque. E aí, assim, eu sempre falo que é o seguinte: não estou preocupada com essa coisa da forma física, de como você pode até ter isso como um objetivo, mas muitas pessoas não têm esse objetivo. Ninguém quer ficar com um corpo super definido ou nem tem o biotipo para esse tipo de situação. Muitas vezes, essas pessoas estão buscando um lugar mesmo para poder se exercitar, mas também para poder ter o seu tempo, né? Então a gente precisa ir descobrindo formas, lugares, situações, né? Tipos de esporte, cada um vai ter o seu, não existe um melhor que o outro, né? Eu estou falando aqui da corrida, como eu disse, a corrida foi para mim essa válvula de escape, esse processo, né? Mas eu jogo, por exemplo, vôlei de praia. Eu adoro vôlei de praia, né? Mas já não sou tão boa no vôlei de praia. Mas eu gosto, eu curto, eu entro na aula de dança, faço lá alguns passinhos com a aula de dança. Mas o que eu gosto mesmo, que eu me dedico, é na corrida. Agora, cada um vai descobrindo, de verdade. O Muay Thai eu já fiz como a Júlia um tempo atrás, mas eu me machucava demais. Mas eu adorava dar uns socos no saco lá de areia, achava o máximo fazer aquilo, mas eu me machucava muito. Eu falei, ai, não está sendo bom para mim, porque eu vira e mexe eu vivia machucada. Mas é uma forma, gente. Acho que cada um vai encontrando o seu lugar, o seu espaço. Outra coisa que esqueci o nome dela, é a Lilian, falou por último, que ela colocou sobre a questão do lugar, às vezes para começar. Esse é um outro ponto que às vezes é muito difícil que as pessoas trazem, né? Dependendo onde você mora, realmente, a gente não tem uma situação de infraestrutura muito boa, principalmente aqui em São Paulo, na maioria dos lugares. Então, a gente às vezes não tem uma rua com segurança, né? Então, por que que eu comecei a correr num grupo? Porque eu tinha medo de correr sozinha na rua. Mulher, principalmente, sozinha. Já ouvi muita gracinha, já ouvi muita piada, já ouvi muita situaçãozinha desagradável eu correndo na rua, bastante desrespeitosa, de cara passar, parar o carro e falar bobeira. E aí eu comecei para os grupos, porque a gente dá uma diminuída nisso, não é que acaba, viu? Mesmo a gente correndo em grupo, já aconteceu, de passarem, gritarem bobeira para gente, enfim. Mas a gente tem que levar em conta também a questão da infraestrutura. Como é que é para essa pessoa começar esse exercício? Então, também é uma coisa que eu discuto muito quando a gente está falando sobre exercício físico, ou qual que é a limitação? Às vezes a pessoa não pode pagar uma academia. Aí você fala, então vamos fazer uma caminhada. Mas será que na rua dessa pessoa é possível fazer uma caminhada? Então, a gente também tem que pensar nessa introdução aí, quais são os recursos que a gente pode é, dar para essa pessoa nesse início. Eu acho que todo mundo já sextou, na verdade, já está todo mundo já mais preocupado com o churrasco do sábado do que fazer qualquer exercício físico. É o último dia de semana de psicologia também. Então, né, É, acho que já vai cansando o pessoal. essa semana eu não consegui acompanhar
muito de perto, uma loucura, né? Porque às vezes eu começava e tinha que parar. Fiquei a É, semana inteira assim. Às vezes eu entrava, ficava um pouquinho, tinha que parar porque tinha um atendimento, tem outra coisa. Então, eu sei, é difícil. Mas assim, eu entendo que fica gravado depois, conforme for o interesse. E também entendo que é, eu, quando escolhi o tema, já sabia que era um tema arriscado, né? Mas foi uma coisa que eu também trouxe, porque hoje esse tema da psicologia do esporte, ele só está na roda acadêmica, tá? Ele está muito mais entre as pessoas que estão nas universidades do que em outros ambientes. E eu acho isso uma pena, assim, do ponto de vista de reflexão, de discussão, de pensar em ampliação, inclusive de intervenção, que foi como a Andrea trouxe, por exemplo, nos casos de depressão, nos casos de ansiedade, em pacientes que estão aí, por exemplo, pensando em bariátrica, né, nos casos de obesidade, nas pessoas mais idosas, né? Então, tem todo um trabalho de psicologia do esporte com pessoas idosas, por exemplo, com adolescentes, com crianças, com TDAH, com todas elas, a gente tem que trazer um pouquinho dessa coisa do movimento, né? Do como trabalhar esse recurso do movimento, da organização, do planejamento, porque, por exemplo, o TDAH, eu gosto muito dos esportes de grupo no TDAH, por exemplo, porque ajuda muito eles nessa autorregulação emocional, no controle da raiva, porque eu tenho alguns que são muito para raiva. Então, ajuda eles nesse processo de controle da raiva, no controle da impulsividade, né? Que isso, em consultório, eu não consigo trabalhar sozinha. Porque é o que eu falei, assim, a gente tem que entender que existe uma limitação clínica. A gente vai até certo ponto com o paciente. A gente não consegue mais do que isso. A gente vai, às vezes, trazer situações de reflexão para esse paciente que são muito doídas, que são muito difíceis, que eles não estão conseguindo entrar em contato, e a gente fica nesse ciclo o tempo inteiro interrompido, e a gente não consegue avançar. Então, eu vejo o exercício físico como uma forma da gente conseguir ampliar e avançar no ciclo dessa pessoa. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes, eu sou muito honesta nisso. Eu falo, olha, eu vou com vocês até onde eu consigo ir. Vocês têm a parte de vocês, mas tem outras coisas que precisam também ser olhadas. Não vai ser a terapia que vai resolver tudo e não vai ser dentro, às vezes, do tempo que você está esperando. Tem que ter um esforço extra e com mais olhares aqui no entorno. Inclusive, essa coisa, eu ia falar que eu esqueci, essa coisa do professor de educação física, por exemplo, quando é personal, já aconteceu comigo, tá? A gente deu ter paciente que eu encaminhei, eu conversei com o personal. Quando a pessoa fala, então eu comecei agora com personal e tal. Ah, legal, me passa o contato dele, deixa eu conversar com ele. Conversei com o profissional, expliquei que a pessoa estava em tratamento, como é que era feito o tratamento dele, né? Para ele entender qual que era o contexto do porquê que eu estava encaminhando para um exercício físico. Essa paciente, por exemplo, que eu falei de COVID, de longa duração, que ela tem uma dor neuropática, eu mandei ela para o Pilates, né? E ela foi muito resistente. Ela queria ir para fisioterapeuta só para ficar recebendo choquinho. E aí foi todo um trabalho mostrar para ela que, olha, esses choquinhos, eles são só para alívio do sintoma, né? No seu caso, você já sabe que a sua dor é crônica, ela não tem cura. A dor dela não tem cura. Ela vai o resto da vida sentir essa dor. Então, a gente precisa criar recursos paliativos para que ela consiga ter uma qualidade de vida. Então, foi um trabalho convencê-la a ir para o Pilates. E aí, quando ela foi para o Pilates, a primeira coisa que eu fiz, me dá o contato da fisioterapeuta que vai dar o Pilates. Conversei com ela. Ó, tô te mandando uma paciente assim. É um caso de neuropatia. Tem uma depressão grave, uma paciente que já estava quase 2 anos sem sair de casa. Então, assim, vamos com parcimônia.
vamos com um cuidado diferente com ela, com um olhar diferente. Ela é uma paciente queixosa, então ela vai reclamar o tempo todo que está difícil, que está com dor, e você vai ter que saber como trabalhar com ela nesse momento. Então também é a nossa função nesse processo, acompanhar, não só indicar, tá? A gente também tem essa comunicação. Bruna. Olha, Bruna, você ainda teve psicologia do esporte, sabe? Eu nem nunca tinha ouvido falar. Quando eu vim ouvir falar da psicologia do esporte, nas Olimpíadas, você acredita? E aí eu comecei a pesquisar e eu falei, não, vamos lá conhecer mais sobre isso. E aí foi quando eu fui e eu descobri que lá na UFSCar, eles têm psicologia do esporte desde sempre, sempre tiveram, e eles têm um núcleo de psicologia do esporte que fica dentro, que faz um trabalho junto com a Universidade da USP de Ribeirão Preto, de educação física. Então, eles têm um trabalho muito importante nessa área da psicologia do esporte, sabe? Com profissionais super competentes, mas como eu te falei, a psicologia do esporte ainda está muito restrita a um núcleo, a um grupo, a uma situação, ela não está tão ampliada e divulgada dessa maneira, né? E eu penso ela muito mais do que só. Ah, então uma coisa interessante, para quem trabalha com ONG, dica para quem trabalha com ONG, tem muitos trabalhos de psicologia do esporte em ONGs, principalmente para trabalhar com crianças e adolescentes, que são os mais difíceis da gente conseguir, né, trazer para a ONG, trabalhar dentro da ONG. Tem trabalhos assim muito bons para você trabalhar toda essa parte do comportamento, da emoção. Aliás, um dos professores de lá, que era o Ricardo Piccoli, ele e um outro professor, o Cavalari, eles tinham um projeto com crianças de comunidades carentes, que eles trabalham através do futebol. E eles, assim, eles criaram umas regras diferentes para eles poderem participar do futebol. Porque eles tinham o fute-cavalo, que eles chamavam, era uma coisa assim. Que era o quê? Eles iam jogar bola, eles se davam bicuda, eles chutavam, se batiam. Então, a maneira deles lidarem com a agressividade, com a raiva deles, era no futebol, batendo um no outro. E aí eles entraram com um projeto dentro da comunidade, e aí eles começaram a desenvolver algumas regras para eles poderem participar desse momento do futebol. Organizaram o futebol, deram status para esse futebol, então os meninos queriam participar do futebol, só que tinha uma série de regras, eles faziam umas regras por pontuação. Então, falava palavrão, perdia ponto. Ah, sei lá, teve fair play, eu respeitei, eu ganhava, eles faziam uma avaliação ao final de cada jogo, sobre o comportamento deles durante o jogo, e isso podia dar ou tirar pontos dele. Então, não importava, eu podia ter feito 3 gols, mas se eu tivesse me comportado mal e tivesse tido pontuações negativas, eu perdi o jogo. Então, assim, tem vários recursos que a gente pode usar para atrair, por exemplo, jovens em ONGs, né, pela psicologia do esporte. Então, eles trabalhavam junto com o professor de educação física, os dois psicólogos desenvolvendo esse projeto. Né? Então, o professor dava a aula dele de futebol e tal, só que eles vinham com todo a questão do relacional desses garotos, de como que eles iriam se relacionar, se comunicar ao longo do jogo, por exemplo. Quem que ia poder participar de campeonato, como é que eles discutiam os campeonatos, como é que eles colocavam as regras do campeonato. Tudo isso, gente, a gente está trabalhando uma questão de psicoeducação, está trabalhando comportamento, trabalhando emoção. Então, assim, tem muita coisa aí para ser desenvolvida e que a gente, como eu disse, a gente está deixando passar. Eu sempre tive uma coisa que eu me formei na FMU, né? Alguns anos atrás. E lá era uma faculdade de base psicanalítica, aquela coisa bem. Eu nunca esqueço que a orientação, quando a gente foi para a supervisão de atendimento clínico, o professor falava: você vai sentar, você vai ouvir, você vai anotar. Você vai fazer só perguntas que forem pertinentes. Eu não sabia o que era uma pergunta pertinente, mas tudo bem.
Então eu sentava e ficava tentando ouvir o que a pessoa estava falando e não sabia mais o que falar. E aí a gente vinha para a supervisão e ele falava que eu tinha que falar para o cara na próxima sessão quais eram as perguntas pertinentes. Era uma coisa bem quadradinha. E eu saí da faculdade com algumas ideias pré-concebidas sobre atendimento dentro de um modelo. Hoje eu vejo que tudo isso, desculpa a palavra, é bullshit. Não existe um modelo, né? E sim a gente encontrar estratégias de ampliação e sair da clínica. Porque se a gente fica restrito a só o nosso trabalho dentro da clínica, só o que a gente pode fazer dentro da clínica, a gente não ajuda essa pessoa, sabe? A gente precisa entender que a gente tem que se relacionar com outras pessoas, com outros profissionais e com outras áreas para poder trazer mais oportunidade para esse meu paciente. Então, a Gestalt lá era proibida quando eu fiz, viu, Júlia? Aliás, a gente tinha uma professora, a Rosana não era professora de lá. Quando eu fiz formação na FMU, era diferente. Hoje eles fazem semestral. Eu fiz faculdade anual lá, era ano. E eram os mesmos professores sempre, 30 anos com a mesma galerinha dando aula lá. Tanto que a gente brincava que tinha gente que saía da faculdade e falava: Ah, está tendo aula com fulano? Ele já falou disso, disso e disso, porque todo mundo tinha a mesma aula com aquele professor. Ele falava da mesma coisa para todas as turmas todos os anos. Então era uma coisa bem quadradinha quando eu me formei lá na FMU, lá nos anos 2000. Depois eles passaram para semestral, não sei mais como é que foi ficando, tá? Mas era bastante psicanálise, assim, basicamente. As outras eram bem en passant, a gente ouvia falar, que nem, assim, Gestalt terapia eu não conhecia, eu conhecia a psicologia da Gestalt. A gente não entrava muito nisso. Mas, gente, assim, o que eu queria trazer para vocês era isso, sabe? A possibilidade de ampliação, a possibilidade de vocês pensarem em outras rotas aí junto aos seus pacientes, uma experiência pessoal, né, de como eu vivenciei a questão do esporte na minha vida e para jogar uma formiguinha para o futuro, para a gente ir pensando em outras formas de trabalho, né, que a gente às vezes fica muito em cima de uma única coisa e tem outros lugares que a gente pode explorar também profissionalmente. É isso, assim, no geral. Obrigada, viu, Silvia? Aproveitando que você falou de bariátrica, a próxima palestra com a Melissa, ela vai falar sobre o papel do psicólogo na cirurgia no paciente bariátrico. Então, dá uma continuidade aí, um pedacinho do seu tema. Eu Legal. agradeço, viu? Em nome do Instituto, muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? Obrigada a vocês e até a próxima. Até, Silvia. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Beijo. Imagina, beijo. Tchau, tchau.